casquinha. Né? Vamos lá então? Está aberta, né? Josué capítulo 10, então, abra sua Bíblia aí. Vamos lá, pastora. Capítulo 10. O título é O Dia em que o Sol Parou. Diz assim: sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com que Ai, seu rei, o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai. E todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Uão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Glom. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Glom, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Deixa eu só fazer uma observação então. Gente, lembrando que o povo de Israel está adentrando Canaã para conquistar, né, aquelas terras, né? Era uma promessa divina, porém quando eles chegam lá, aquele lugar já estava habitado. Sim. Né? Então eles precisavam ir conquistando. Conquistam Jericó, conquistam Ai, né? E agora aqui o que a gente vê Gibeão, né? O povo de Gibeão faz aliança com eles, né? Porque ficam com medo de morrer. Né? Lembrando que essa aliança foi feita por meio de engano, né, pastor? Engano, eles foram ardilosos. Né? Ardilosos, isso. Mas foi feito. Foi feito. Né? Então, agora eles têm que honrar, né, a aliança, que uma aliança é feita diante de Deus. Lembrando que essa aliança foi feita sem eles consultarem o Senhor. Mas foi feito em nome do Senhor. E por isso eles têm que honrar a aliança que fizeram. Eu quero só fazer um parênteses assim. Olha como é séria essa coisa de aliança, amor. Porque assim, ainda que não foi feito pelo Senhor, não foi Deus que mandou, foi feito em nome do Senhor. Para pensar no casamento. Ah, pastor, eu casei, mas será que era de Deus? Não foi Deus que mandou eu casar, mas foi feito em nome dele. Então agora tem que honrar a aliança. Agora aguenta, né? Ora e pede para Deus abençoar. É muito, você vê como detalhezinhos trazem princípios. E aqui você vê o quê? Aqui não estão atrás do povo de Deus aqui. Não. Estão atrás dos gibeonitas. Então, porque a gente perde. Daí aquela coisa assim, poxa, mas agora eu vou entrar numa briga que não é minha? Mas você tem aliança. Às vezes assim, o problema que arrumou foi o meu marido, foi minha esposa, né? Eu não concordo com ele isso. É teu problema. Tem aliança. Né? O problema, sei lá, foi o meu irmão. Se você tem aliança com o teu irmão, da igreja, é meu problema, né? Você tem aliança com ele, você entendeu? Então, olha aqui, porque aqui você vê o rei de Jerusalém, foram vários reis, 5 reis dos amorreus, mais os outros reis, todos eles se uniram para vir contra Gibeão. Por quê? Porque souberam que Gibeão fez aliança com Israel, né? Com os hebreus aqui, tá? E agora então o que? O verso 6, os gibeonitas enviaram mensagem para Josué: socorre-nos, nós estamos mortos, o pessoal está vindo contra nós. Não abandone os seus servos. Não abandone os seus servos, né? E agora vamos ver então o que aconteceu. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo
como Deus lutou junto, né? Que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Deus matou Olha mais o do que os detalhe. próprios israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Imagina como Deus aqui, ele fortalece, né, a liderança de Josué, o próprio nome dele e o próprio povo de Israel. Que intervenção divina poderosa, não só lançando as pedras, o granizo, né? Meu Deus, é o próprio Deus batalhando por seu próprio povo. A manifestação na natureza, ainda que tem pessoas que, pelos meus estudos, ficam discutindo, não, isso não pode ter acontecido, porque se Deus parou, que na verdade não seria parar o Sol, seria parar a rotação da Terra, que gira em torno do Sol, teria tido problema com os mares, enfim, com uma série de coisas, com gravidade, enfim. Queridos, a questão é que o seguinte, houve um milagre, aconteceu um milagre de forma que o dia não terminava. Como Deus fez isso, como Deus estendeu, se Deus abriu uma dimensão, botou aquele dia dentro de uma dimensão, é isso que a gente não tem. Se ele abriu um espaço-tempo aí. A questão é que aquele dia não se acabava enquanto a guerra não se findou. É isso que se aquele dia durou 1000 anos, a gente não sabe. Mas a questão é que não se findou. Porque a intenção de Josué é que ele falou assim, não, essa luta termina hoje, essa guerra aqui vai acabar hoje. E não acabou enquanto o inimigo não foi vencido. Detalhe, como você contou. Ele não queria deixar. Nem era o inimigo que veio contra Israel, quanto os gibeonitas, que tinham aliança. Então, olha como Deus, que você veja. Agora, então Deus não lutou só por Israel, lutou por Gibeão, que pediu ajuda, né, a Israel. Gente, aqui a gente tira várias lições, né? Eu não quero limitar, né? Então, vou deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração, tá bom? Vamos dar continuidade. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquidá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquidá. Disse eles: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquidá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Glum. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui, ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquidá, atacou a cidade e matou seu rei à espada, e exterminou todos que nela viviam sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquidá o que tinha feito com o rei de Jericó. Você vai notar que Deus começa a promover aqui conquistas. Ainda que foi um ataque contra os gibeonitas e contra quantos reis aqui foram mortos, automaticamente quantas cidades ficaram sem seus reis, sem sua proteção e automaticamente se entregaram, porque ficaram sem a sua liderança. Então a gente vê aqui
através dessa tentativa, né, de invasão, de combate, né, desses reis contra Gibeão, a gente vê Deus dando a vitória, né, para Josué, tá? E automaticamente vencendo esses reis. A gente vê a morte desses reis, toda a história contando, eles se escondem na caverna, eles fecham a caverna, depois mandam abrir a caverna, tirar eles, matam eles, conquistam, né, as suas cidades. A gente vê a conquista aqui de Maquedá, né, no verso 28, naquele dia Josué tomou Maquedá, tá? Atacou a cidade, matou o seu rei à espada. Então você vê assim o povo avançando e conquistando, e a gente vai ver muito isso, do capítulo aqui do 9, na verdade, em diante, se eu não me engano, até ali próximo ao 16, por aí a gente vai ver muito essas conquistas, a gente vai ver muito essas batalhas, tá? Que demonstram o quê? Era exatamente o que tinha que acontecer, é o que precisava acontecer, né? Era justamente a conquista de território. Então entenda uma coisa, há momentos, há tempos e temporadas na sua vida que são tempos de batalhas. Sim, algumas que você está indo diante delas, mas há outras que às vezes é o inimigo que se levanta contra você. E você fala, meu Deus, o que eu fiz que esse inimigo se levantou contra mim? Na verdade é Deus trazendo o inimigo, né, contra você. Para quê? Para que ele seja eliminado, para que você conquiste territórios que talvez por você não iria, por você não conquistaria, que talvez por você talvez por Josué ele não ia se meter com esses 5 reis nesse momento, com essa Maquedá aqui, mas veja bem, as circunstâncias provocaram essa situação. Automaticamente eles avançaram aqui, gente, eles avançaram várias batalhas, uma só, né? E veja que Deus sempre agindo por eles, sempre com eles, tá bom? Eu quero que você vá percebendo esse tipo de coisa. Cuidado naquilo que você se esconde, porque aquilo que você se esconde, que você tem medo, pode vir a ser a sua sepultura, porque foi isso que aconteceu com vocês, né? Eles se esconderam ali na caverna, tá? E ali foi a sepultura deles. Onde eles acharam que era esconderijo, porque eles se esconderam ali porque eles estavam com medo. Então eu vou ficar escondido aqui porque eu tenho medo. E dali eles foram tirados. E ali eles voltaram para aquele esconderijo, mas para ser a sepultura deles. Boa observação. Terrível, né? Essa época aqui era violenta a coisa, né? Era forte, né? Você sabe que é forte porque a gente não está acostumado, né, com toda essa coisa, essas mortes e tal. Agora, deixa eu dizer para vocês que hoje é mais violento do que essa época. Sim. Só que de uma outra forma. Sem dúvida. Que dia a gente fala um pouco mais profundo sobre isso. Tá? Vamos lá, verso 29, isso? Isso. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbina e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade, seu rei, nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laques, secou-a e atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou a espada todos que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gézer, foram socorrer Laques, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Englom, secou e atacou. Eles, melhoramos aqui minha Bíblia, eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglom para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade, a feriram a espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos que nela viviam, como tinham feito com Eglom. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, os mataram a espada, exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Líbina e seu rei e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, Negueb, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Baraneia até Gaza e toda a região de Gósen e de lá até Gibeon.
Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Aqui fala das conquistas, né? Várias batalhas, várias conquistas. Várias conquistas, né? Aqui conquistas de territórios, né? Conquistas de territórios. Ao lado, sim, chocante, né? Eu falo que é o lado que nos choca, o lado que às vezes assim agride até por um lado, é saber assim quantas mortes, né? Quantas mortes, mas aqui eu reforço que você morre muito mais gente hoje, com certeza. Sim, mas eu reforço que você assista, né, a série de estudos que eu falo, tá, sobre a doutrina que estuda sobre a morte, né? A morte no Velho Testamento e a morte no Novo Testamento, tá? São situações bem diferenciadas. Você vê que a morte no Velho Testamento muitas vezes era o caminho, sim, para a salvação, tá? No Novo Testamento não. No Novo Testamento hoje o caminho para a salvação é Jesus, mas no Velho Testamento a morte às vezes era o melhor caminho para a salvação, tá? Mas daí você veja lá nos estudos, ok? O que eu quero pontuar aqui assim, gente, você vê assim que todos esses povos, a Canaã, né? Canaã, o próprio nome já fala, Canaã, vem do que? Dos cananeus. Por que Deus queria essa terra e por que esse povo, né, foi tão assim destruído? O que você precisa saber? Os cananeus, duas coisas eles tinham que Deus repudiava profundamente, tá? E ver se tem alguma semelhança com o que está se levantando no mundo hoje. Duas coisas. Primeira, o povo cananeu era o povo que mais se usufruía, tá, de costumes como homossexualismo, tá? Orgias sexuais, bestialismo, porque eles faziam sexo com animais, né? Isso era algo que era promovido no meio deles como algo natural, E isso para Deus era uma coisa assim horrenda, uma coisa assim que Deus repudiava. Isso é uma coisa, tá? E a segunda coisa, gente, que Deus também, e foi o motivo de Deus querer exterminar esse povo, porque eles faziam sacrifícios de crianças, sim, sacrifícios de criança para o Deus Moloque. Então eram as duas coisas, os dois piores pecados de muitos, os pecados assim que Deus levou a Deus querer exterminar os cananeus, né? Eliminar eles da face da terra. Daí, queridos, eu fico vendo, né? Eu só acompanhando as notícias, né? O presidente lá dos Estados Unidos só sancionando todas as leis, promovendo, né? Todas essas liberações, liberalidade, aborto. O que é o aborto senão sacrifício de crianças, irmãos? Liberando financiamento novamente para as Você vê o que? O aborto. espírito cananeu se levantando. Meu Deus. Sabe que isso vai estar... Sabe o que vai acontecer? A história conta o que vai acontecer, gente. A hora que Deus se levantar, Deus vai exterminar este povo. Vai exterminar, gente. Sim. Se prepare o teu coração para ver muita matança, porque Deus vai... Porque, gente, é o espírito cananeu tentando se levantar novamente sobre a face da terra. Não é um povo, é o espírito. Gente, é de se arrepiar. Isso é uma revelação. É Deus mostrando para nós o que está acontecendo. Veja o que aconteceu com a Argentina agora. Acabam de sancionar lá a lei do aborto, do sacrifício de crianças, tá? Esse negócio aí do liberar, não tem gênero, não tem mais, quer dizer, pode tudo, né? Pode tudo. Você quer casar com o teu animal, casa, quer ter relações com o teu animal, com o homem, com homem, mulher com mulher. É o espírito cananeu. É exatamente, né, as duas coisas abomináveis, mais fortes, não, porque assim, pecado todo mundo tem, mas esses aqui eram o que Deus... você vai ler isso aqui em Levítico, vai ver isso aqui em Deuteronômio, Deus falando sobre o povo cananeu, que fez com que Deus quisesse exterminar da face da terra esse povo. Queridos, então, não se surpreenda. Lembra que Deus, ele é longânimo, né? Vai vir sobre o mundo. Mas ele é justo. Ele, às vezes, ele pode não é que Deus tarda, ele tem uma longanimidade, mas quando ele vem por certo de justiça dele, ninguém escapa. Porque isso é contra a natureza do próprio Deus. Isso, na verdade, gente, isso
não atinge a nós diretamente, porque nós somos criação de Deus, filhos de Deus. Isso atinge ao próprio Deus. Isso é uma afronta ao próprio Deus. Isso, eles estão levantando a ira do próprio Deus, né? Nós temos que apenas pedir misericórdia, pedir perdão pela nação, Deus, pedir perdão, Deus, e claro, fazer a nossa luta pelo bem, né? Orando, buscando bem e pregando a palavra da verdade, para que esses povos, essas nações possam despertar deste sono, né? Dessas trevas que obscurecem a sua mente, a sua visão, né? E possam acordar, né? Que na verdade o que eles chamam de liberdade hoje, na verdade, são trevas e são cadeias, porque não permite que eles vejam. Então, na verdade, eles estão presos em vez de livres, né? Nós sim estamos livres porque nós decidimos andar corretamente. Temos liberdade de andar para onde quisermos, mas decidimos. Então, nós sim temos liberdade, né? Então, que a gente possa estar sendo guardado, a sua casa guardada, a sua família guardada, né? E oremos, queridos, oremos a tempo, né? E a fora de tempo, tá bom? Isso aí.